Momento Bancário. Boa noite. A saúde física e mental dos trabalhadores foi tema do seminário internacional organizado pelo Sindicato dos Bancários, em São Paulo, nesta última quarta-feira, dia 24. No evento, foi apresentado o resultado de pesquisa inédita encomendada pelo sindicato, que promoveu o lançamento do livro Saúde dos Bancários. Professores e alunos de universidades de São Paulo e outros estados, assim como representantes do Ministério do Trabalho, da Fundacentro e do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, se juntaram a médicos, psicólogos, psiquiatras, representantes dos hospitais, das clínicas e do servidor para formar um público de mais de 500 pessoas que participaram da série de debates sobre saúde, apresentada por estudiosos de diferentes países. Uma pesquisa encomendada pelo sindicato e realizada pela Acerte Pesquisa e Comunicação foi apresentada na abertura do evento. Dela participaram 818 trabalhadores, ouvidos entre novembro de 2010 e janeiro deste ano. Os dados do estudo impressionam. Apesar da maioria dos bancários ser jovem, 65% têm até 35 anos, 84% deles relataram já ter sentido algum problema de saúde com frequência acima do normal. E no ranking desses problemas, o estresse ocupa o primeiro lugar, sendo apontado por 65% dos entrevistados. Segundo os participantes, a forma como o trabalho está organizado atualmente é um dos fatores que levam a categoria ao adoecimento, tema amplamente discutido no Seminário Internacional Saúde dos Bancários. Bom, para nós, a organização do trabalho é o foco do adoecimento do bancário. Como nós traduzimos isso? É a forma de se trabalhar. Então, quando a gente fala que a origem do problema está na organização do trabalho, por isso nós temos que transformá-la, é exatamente isso. Por exemplo, os bancos consideram apenas o resultado da meta. Ele não considera todo o trabalho que o bancário ou a bancária teve para atingir aquela meta. Ligar para o cliente, fazer contato, fazer visita ao cliente, insistir naquele produto. Então, o banco considera apenas o resultado. A psicóloga Renata Paparelli, uma das autoras do livro Saúde dos Bancários, lançado durante o evento, também destaca que os processos de fusões e privatizações podem intensificar os problemas de saúde do trabalhador. Veja, no cenário dessas fusões, acaba havendo uma guerra de todos contra todos, pelas vagas remanescentes. E nessa guerra, nessa extremada competitividade, ela é um terreno fértil para, por exemplo, práticas de assédio moral ou intensificação da violência psicológica, da falta do isolamento, dos trabalhadores. O livro Saúde dos Bancários reúne artigos de renomados pesquisadores do tema, entre eles o psicanalista francês Christophe Dejour, que defende a solidariedade no trabalho. Para Dejour, alguns ambientes de trabalho são mais favoráveis à prática do assédio moral. Para ele, a avaliação individual, por exemplo, é uma técnica que modificou o mundo do trabalho, formando pessoas cada vez mais competitivas entre si e colocando em risco as relações pessoais entre bancários. Que a avaliação individual do desempenho ela está voltada para uma questão muito específica do trabalho, que é o resultado do trabalho. E não tem nenhuma proporcionalidade entre aquilo que você consegue avaliar como resultado final e o esforço que as pessoas fizeram para chegar lá. N'aborde qu'une seule partie du travail. Então, a avaliação de desempenho, vamos dizer assim, é o terror dos trabalhadores, porque é ali que você vai ser avaliado. O seu trabalho vai ser mensurado e é ali que vai revelar se você atingiu ou não aquelas metas. E o trabalhador sabe se ele não atingiu as metas, ele não precisa de uma avaliação individual, ele sabe que ele não conseguiu. E aí o medo de ser exposto num ranking, de ser exposto numa reunião pelo seu superior, diante dos outros colegas, que ele não atingiu as metas. Só que nós temos uma perspectiva que o trabalho dentro de uma agência, de um departamento, você trabalha em equipe, é um trabalho coletivo. Il n'y a pas de proportionnalité entre le résultat du travail, c'est-à-dire la performance, et le travail qu'il a fallu faire. Então, assim, a saída para isso é sair dessa visão reduzida da questão do trabalho, que é uma visão, inclusive,
uma visão individualizada e partir para uma visão muito mais coletiva, onde seja possível retrabalhar essa questão, reconstruir a questão da cooperação e da solidariedade. Apesar de que aí é um caminho a fazer, porque inclusive não há uma teoria da cooperação que permita dizer algo já muito substancial com relação a isso. Para Laerte Dal, professor da Escola Politécnica da USP e coordenador desse estudo, essa foi uma experiência importante, que vai cooperar com soluções para evitar que a organização do trabalho seja um fator de adoecimento. O fato de poder falar, o fato de poder deliberar, o fato de poder se reunir, o fato de poder entrar no mérito do trabalho em si, qual é o conteúdo dele, como ele é organizado, isso é um ponto fundamental para poder mudar. Isso só se faz coletivamente. Para Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, o resultado do estudo apresentado no seminário, que inclui a pesquisa e o livro, só reforça uma das principais reivindicações da categoria na Campanha Nacional Unificada 2011. Melhores condições de saúde ao trabalhador. Bom, nós fizemos esse estudo e a pesquisa junto com o estudo exatamente para acontecer nessa época, junto com a mesa de negociação. Por quê? Porque faz tempo que a gente percebe o grau de adoecimento da categoria, o sofrimento mesmo do trabalho bancário, com essa gestão por resultado, essas metas abusivas cobradas, que o bancário tem que vender produto todo dia, cada dia vender mais que vendeu no dia anterior, que vendeu na semana anterior, que vendeu no mês anterior. A gente fez exatamente nessa época para conseguir sensibilizar a sociedade e os banqueiros também na mesa de negociação, porque a categoria tem que perceber que o trabalho está adoecendo e tem que lutar para mudar essa realidade. O Momento Bancário fica por aqui. Boa noite.